Olá, meu nome é Aline. Vamos iniciar a aula de hoje. Vamos falar agora sobre higiene dos alimentos. Então, como eu havia falado da água sanitária, eu pedi para vocês comprarem, né, uma marca que pudesse aí também fazer higienização de alimentos. Por quê? Hortifrutis, então, FLV, né, que a gente fala, que é frutas, legumes e verduras, né? Esses três itens, ele vem da feira e já veio e pode vir aí com alguns tipos de contaminantes. Ou contaminantes por parte, né, biológica, que aí é micro-organismos, ou contaminantes por parte física, hein? Areia, às vezes um inseto que fica dentro do broto ali, uma lagarta, todos esses tipos de contaminantes a gente precisa também tirar no momento que a gente coloca esse alimento para dentro do ambiente da cozinha. Então, para fazer a higienização correta, a legislação pede para que a gente faça através do hipoclorito de sódio, que nada mais é a nossa água sanitária. Uma concentração específica a gente pode utilizar aí para fazer essa higienização. A água sanitária, para poder fazer a higienização de alimentos, a gente tem uma diluição específica. A gente não vai colocar água sanitária pura, né, para entrar em contato com o alimento. Então, como é feita a diluição do hipoclorito de sódio, né, da água sanitária no uso doméstico? De forma geral, nós utilizamos uma colher de sopa, né, que dá em torno aí de 10 ml, para 1 litro de água. Então, pega uma bacia, é importante que você separe uma bacia exclusiva para fazer esse tipo de higienização, né? Até porque o contato direto com essa substância química, ao decorrer do tempo, ela vai degradando ali a parede do plástico ali da bacia. Então é importante deixar um de uso exclusivo só para higienização, tá? Essa é uma outra recomendação. Importante que você veja qual é a capacidade dessa bacia, se ela tem capacidade de 30 litros, de 20 litros, de 10 litros, tá? E aí você vai pegar o medidor de água e aí vai colocar a quantidade de água mais ou menos. Tenta encher um pouco menos, né? Porque o volume do FLV ali que você vai fazer a higienização vai consumir ali um pedaço ali da bacia. Então, se a bacia tem uma capacidade de 20 litros, enche ela em torno de 15 litros, de 15 a 10 litros, e aí você coloca 10 colheres de sopa de água sanitária, de acordo com a quantidade de litros que você colocou. A regra geral é que você vai deixar 15 minutos dentro dessa diluição. Exemplo, alface crespa. A alface crespa, ela tem, pelo formato dela, né, no meio, provavelmente ali no miolo vai ter alguma terra, né, algum contaminante de ordem física. Então, uma lagarta, já encontrei até uma caranguejeira já num pé de alface. Então, você vai tirar, né, as folhas da alface em água corrente, tá? Então, você vai tirar primeiro o perigo físico. Então, a areia, a lagarta que tiver ali porventura, alguma coisa que você viu ali, né, visualmente, você já tira ali naquele momento, depois você pega e coloca dentro dessa diluição de água sanitária, tá? Você vai deixar 15 minutos e aí essa solução vai fazer a higienização do âmbito de perigo biológico. Então, se tiver algum micro-organismos, bactérias, parasitas, vírus, tudo isso, a água sanitária com a água vai fazer o efeito aí, vai tirar esses contaminantes. Tirou da água, passa na água novamente para não ficar aquele cheiro de água sanitária, às vezes fica, dependendo da concentração da marca, claro. E aí tá prontinho. Eu recomendo que para armazenar de imediato, deixa bem seco, não deixa resquício de água, tá? Porque isso vai acelerar o processo de apodrecimento daquele FLV. Põe num recipiente seco, higienizado, tá? E aí armazena na geladeira. Então, esse é os passos de higienização de alimentos, principalmente os crus que a gente vai utilizar ali, FLVs, né? Os outros, claro que se a carne ela vai pro fogo, ela vai pro forno, ela vai pro cozimento, no processo de cozimento também vai tirar o contaminante de ordem biológica, né? Bom, recebimento de matérias-primas. Nessa etapa é importante principalmente observar a procedência dos alimentos. Então, se a gente vai comprar aí uma carne, vai comprar uma sacaria, né, que são arroz, feijão, enfim, todos esses insumos que vêm sacados aí. Ele tem uma procedência, ele passou por um processo ali de fabricação em um outro ambiente. Então você precisa ficar atenta principalmente ao rótulo. Então, quais são os itens que nós observamos no rótulo? Aí a gente vai voltar ali para a aula da Yara. Lembra que a gente falou bastante sobre rotulagem, né, em um outro momento do curso? Então a gente precisa observar se tem todos esses itens obrigatórios
também pela legislação. Então, para se fabricar um produto e rotular, você precisa seguir uma regra, né, que é estabelecida pelo governo também. Então, precisa ter nome do fabricante, precisa ter lote, precisa data de validade, fabricação, tá? CNPJ do local, então tudo isso precisa estar dentro do rótulo. No caso de produtos perecíveis de origem animal, que aí a gente vai falar sobre os queijos, leite, manteiga, carne vermelha, carne branca, peixe, todos esses tipos de alimentos perecíveis de origem animal, né, e derivados, esses alimentos, além de tudo isso que eu comentei sobre o rótulo, precisam observar se tem o item do CIF. O CIF é um círculo que fica geralmente na parte da frente do rótulo e lá ele tem uma numeração, geralmente de 4 dígitos, mais ou menos isso, tá? 3 a 4 dígitos, dependendo do tipo de inspeção, até tem outros números, mas de forma geral é 4 dígitos. Então, o círculo escrito CIF, o que é CIF? Serviço de Inspeção Federal. Então, isso indica que o órgão fiscalizador, né, do Ministério de Agricultura, tá, de âmbito federal, esse inspetor ele foi até o frigorífico e fez uma inspeção completa, né, da empresa e garantiu que aquela empresa respeita todas as legislações relacionadas aí à segurança alimentar do âmbito de produção de carnes, por exemplo. Então o CIF é muito importante. A gente pode até armazenar o rótulo que tem esse CIF. Por exemplo, Sadia, né, Aurora, né, não sei quais marcas que são famosas aí na região de vocês, mas essas marcas elas já têm um CIF, cada produto tem um CIF específico, entendeu? E aí isso garante que eles conseguiram pegar um registro no Serviço de Inspeção Federal, porque seguiram, né, passaram por esse procedimento de inspeção. Por que eu estou falando isso? Todas as outras regras que eu estou comentando com vocês aqui, principalmente de, né, estrutural, todas essas, o inspetor ele vai passar, ele vai fazer um relatório, se você não estiver de acordo, a gente vai pegar no final da inspeção e vai falar, olha, te dou 30 dias para você resolver. Agora, a questão da carne, né, e dos derivados de origem animal é muito mais séria. De oferecer um risco para a população que você oferece a alimentação é muito maior. Então, se você dentro do seu estabelecimento tem uma carne estragada ou sem procedência, isso é muito grave, né, para a comunidade. Então, o inspetor ele tem a obrigação de fechar o estabelecimento, entendeu? Então, se você não tem um comprovante, o CIF, a nota fiscal da procedência daquela carne, isso vai fazer com que o seu estabelecimento seja fechado, lacrado por um inspetor da vigilância sanitária. E isso é uma coisa muito grave, tá? Existem casos até que pessoas são presas por esse motivo, tá? Você pode aí fazer uma pesquisa no Google, até recomendo que vocês façam. Existe aí casos para preparar aí no noticiário, né, de restaurantes, principalmente mercados, né? Porque eles têm um estoque maior e aí se eles não fazem o controle, né, isso pode acontecer de estragar carne, de vencer, enfim. Isso é motivo para fechar estabelecimento, tá? Os outros motivos, eu não consegui colocar a tela na janela, isso não é um motivo para fechar, né? Ele só vai fazer um relatório, ele nem vai te multar, ele vai fazer um relatório e vai falar, olha, fulana, eu vou voltar daqui a 30 dias e vou ver se você resolveu o problema. Agora, carne é uma coisa de que realmente ele fecha. Ele não vai te dar um prazo para você resolver isso. Você já está ali, você já está utilizando o produto, tá? Então isso é muito importante. Guarde o CIF, observe se as carnes que vocês estão comprando têm CIF. E aí outra coisa que me perguntam bastante é em relação mas eu compro do açougue aqui, aqui do meu bairro. E aí vem dentro de um saquinho, ele faz a pesagem ali a granel. Nesse caso, como você está comprando para o seu restaurante, né? Pense, você não é mais a dona de casa que está fazendo comida para sua família. Você está fazendo uma comida que vai para outras pessoas que você não conhece. E aí, como a gente falou antes, as DTAs, ela vai acometer principalmente as pessoas mais debilitadas. Então a gente não sabe quem a gente está ofertando a nossa comida. Então a gente pode oferecer aí para um idoso, a gente pode oferecer para uma moça grávida, a gente nem está sabendo. E aí, a chance dela ficar doente, se tiver alguma coisa fora ali do rumo, ali na sua alimentação, contaminou e está com um nível elevado ali de micro-organismos X, por conta de que você deixou fora da geladeira por um tempinho a mais, tá? Pode ser que você come e não fique doente, porque o seu sistema imunológico está ok,
né? Ele vai se garantir. Agora dá para grávida e a grávida não está com o sistema imunológico ok, ela vai ficar doente, entendeu? Então, pense na responsabilidade que você tem diante da sociedade agora, a partir de agora. Então, pensando nisso, você precisa ficar muito atenta aos seus fornecedores. E o cuidado que você está tendo e o curso que você está fazendo hoje, né, e tendo esse olhar, você tem que garantir que você também é responsável pelos seus fornecedores. Os fornecedores precisam ter esse mesmo olhar que você está aprendendo a ter agora, tá? Então, eles precisam ter as regras de boas práticas todas também adequadas, tá bom? Então, no açougue, por exemplo, você vai pedir o CIF dele, porque ele também guarda CIF, né? Ele também está seguindo a mesma legislação que você. Também está sofrendo aí o risco de receber um fiscal no estabelecimento dele. Então, ele tem isso guardado. Então, você pede, olha, eu quero uma cópia do CIF dessa procedência da carne vermelha. Eu compro patinho, filé de patinho. Eu quero saber qual é o frigorífico que você está comprando, qual é o CIF que você está utilizando. E aí ele vai te dar a cópia, né, do carimbo e você leva para casa e guarda, ok? Então, hoje, daqui para frente, você vai ter um outro olhar, um olhar muito mais técnico daqui para frente, né? E vai perceber a responsabilidade que você tem diante da sua comunidade. No armazenamento, existem duas maneiras. Ou o armazenamento a seco, que aí envolve o espaço da despensa, ou o armazenamento a frio, que pode ser por congelamento ou por resfriamento, tá? Que aí seria a geladeira, por exemplo, no ambiente doméstico, tá? Então tem a parte do freezer e a parte de refrigeração. Na parte da refrigeração, o ideal é de 10 a 4 graus Celsius a temperatura do equipamento. Então, dentro do ambiente do refrigerador, da geladeira, o ideal é essa temperatura, de 4 a 10 mais ou menos, tá? Para poder manter o alimento numa temperatura legal também. No congelamento, o ideal é menos 18, menos 10, de 0 a menos 18, mais ou menos isso, tá? É a temperatura ideal para congelamento. Dentro do ambiente da cozinha industrial, nós temos o termômetro, né, por meio de infravermelho, aquela pistolinha. Agora, atualmente, vocês estão tendo mais contato com esse equipamento, porque para entrar dentro das lojas, no ambiente comercial, as pessoas estão utilizando esse equipamento para poder medir a temperatura corporal das pessoas. Aquele equipamento, ele consegue, por meio do infravermelho, ele consegue ver a temperatura superficial, então bem superficial ali da onde está sendo apontado. No equipamento, geralmente a gente tem que apontar para o fundo do equipamento, para o fundo ou para o meio do equipamento, porque aí ele vai pegar uma temperatura mediana do que seria do ambiente, tá? Então a gente sempre faz, no ambiente de cozinha industrial, nós utilizamos uma planilha e nós fazemos o controle de temperatura desses equipamentos. Por quê? Porque é importante saber, ter esse controle, né, todos os dias. Por meio desse documento, a gente vai poder fazer uma avaliação para ver se está tendo distorções de temperatura de um dia para o outro, tá? E isso pode até antecipar um diagnóstico para saber se aquele equipamento vai precisar de alguma manutenção, tá? Então, isso é importante até para que esse equipamento não deixe a gente na mão, né? No momento inoportuno, e aí você não ter algum outro lugar para armazenar aqueles alimentos e até acontecer um prejuízo. Então, é muito importante fazer esse tipo de controle e ter esses documentos com você, porque aí, quando o fiscal vem, a gente sempre tem que estar preparada para esse momento, ele vai querer dar uma olhada nas planilhas anteriores, né, dos meses anteriores, para ver se você está fazendo esse controle e se esse equipamento está mantendo uma temperatura legal aos seus alimentos, tá? Então, ele consegue fazer esse diagnóstico por esse documento. No caso da organização a seco, né, então são as sacarias, são alimentos não perecíveis que pode ficar fora do ambiente controlado de temperatura. Então, arroz, sal, todos esses alimentos, né, que não são perecíveis. Como que funciona a organização da despensa, então? A gente não faz um controle de temperatura porque não é necessário, mas nós precisamos organizar de acordo com a validade e data de fabricação desses alimentos. Então, se você está fazendo compra periódica, a gente pressupõe que tem vários lotes ali de um determinado alimento, né? Então, você vai fazer uma organização para colocar sempre o alimento que está vencendo primeiro na frente, para não correr o risco de você acabar deixando vencer um alimento dentro da sua despensa, tá? Então, esse procedimento nós chamamos de PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai, ou PEPS,
que o PEPs, né? Que também é primeiro que entra, primeiro que sai, né? Nessa organização a gente consegue colocar os lotes, organizar por lote e sempre colocar a validade ou o lote que está na frente, né? Numa posição estratégica para que você possa retirar, né, e utilizar da maneira correta, ok? Então, essa é a primeira regra dentro da dispensa. Outra regra que a gente também utiliza muito no estoque seco é a regra de fazer a separação em montes, né? Então, aqui só vai ser arroz, aqui só vai ser feijão, separar, classificar os tipos de alimentos e garantir um espaço entre eles para que ocorra a distribuição de ar correta, né? O que isso significa? Então, dentro desse ambiente, nós precisamos ter um controle de umidade e de temperatura local, tá? Quando a organização está correta, não tem nada muito amontoado nos cantos, nada está encostado na parede e no chão, isso garante que a circulação de ar dentro daquele ambiente seja correta, evitando umidade. Tá? Quando existe a umidade dentro do ambiente, isso também vai fazer com que estrague mais rápido alguns tipos de alimento, por exemplo, farinha, né, açúcar, qualquer tipo de alimento, né, que seja mais sensível à umidade vai ter um risco maior de estragar se não tiver organizada bem a sua dispensa. Garantir a organização correta do ambiente para garantir a circulação de ar correta e sempre utilizar a estratégia do primeiro que vence é o primeiro que sai. No ambiente doméstico nós utilizamos muito o refrigerador duplex, né? Que em cima é o freezer e embaixo é o refrigerador, a maior parte é o refrigerador. A organização é vertical, né? Nessa configuração nós podemos classificar por tipos de alimentos dentro da sua geladeira, tá? Então, primeiro você vai colocar alimentos prontos, né, que são mais sensíveis em cima, porque a distribuição de ar gelado dentro da geladeira, ela também é otimizada, é o mesmo raciocínio, ela também é otimizada quando você organiza corretamente os itens dentro da geladeira, tá? Então, na primeira prateleira você sempre vai colocar os itens, né, prontos. Embaixo, no meio, você vai colocar os pré-prontos e no final você vai colocar o que for cru, ok? Então, por isso que tem aquela gaveta, né, para colocar hortifruti. Então, essa que é a organização primária que a gente utiliza em refrigeradores domésticos, por exemplo, tá? No pré-preparo é importante falar sobre a técnica de descongelamento. A técnica de descongelamento, segundo a legislação, também tem algumas especificações. Para fazer o descongelamento de uma carne, então você compra uma carne congelada ou então você congelou um lote e aí você quer utilizar no outro dia, o descongelamento correto, de acordo com a legislação, é por meio de refrigeração, tem que ser por temperatura controlada. Então você tira com antecedência, você sabe que é um pedaço grande, por exemplo, você tira 2 dias antes, então é sempre importante fazer o roteiro, né, fazer o planejamento daquela semana do que você vai produzir. Então, eu comprei um lote grande de carne e eu vou descongelar aquelas carnes para poder fazer os pré-preparos, né? Temperar, né? Cortar nos pedaços corretamente para depois utilizar aos poucos. Então, você vai descongelar todo aquele pedaço. Para o descongelamento, você vai deixar 2, 3 dias de véspera para poder dar tempo de descongelar só na refrigeração, ok? Então, tem que ser sempre por temperatura controlada. Fez o descongelamento, aí você vai colocar na temperatura ambiente, vai fazer a manipulação, preparar, já cortar, e aí depois de você acrescentar todos os temperos, aí você pode voltar para o congelamento em pedaços menores, em recipientes menores, ok? Para o outro tipo de congelamento, por exemplo, descongelamento forçado, existe uma técnica que deixar em temperatura ambiente, ok? Mas em temperatura ambiente você tem que deixar correndo a água em cima. Então, um caso de urgência, então trocou em cima da hora o cardápio e aí você tem que pegar um lote que está congelado. Então, você só pode descongelar em caráter de urgência ou com água corrente, você põe dentro coloca dentro do ambiente ali que você vai descongelar e deixa a água correndo em cima para garantir aí uma temperatura minimamente controlada, porque aí vai equiparar com a temperatura da água. E existe também o método por cozimento, ou através do descongelamento de micro-ondas. Então,
Por isso que é importante você separar em recipientes menores, porque aí você vai ter a possibilidade de descongelar dentro do micro-ondas, que ainda assim é seguro, ou através diretamente do descongelamento no fogão, ok? Essa primeira técnica que eu disse de descongelamento de urgência, que é por água corrente, ela é a mais desaconselhável. Uma porque você gasta muita água e outra porque você não garante 100% ali o controle de temperatura daquela carne em descongelamento. Então é uma técnica que hoje em dia se usa quase nunca se usa, então se utiliza mais por meio do micro-ondas, do descongelamento, e em caráter de urgência, né, que fique bem claro isso, e não se utiliza mais, tá? Mas é a única possibilidade, né, são essas 3 formas e mais a de véspera que você pode fazer o descongelamento. Outra, né, deixar em cima da bancada para descongelar durante 6 horas, isso não pode acontecer. Isso é terminantemente proibido de acordo com a legislação, tá bom? Dessalgue. Dessalgue é outra técnica de pré-preparo que nós utilizamos muito nessa etapa. A técnica de dessalgue é por meio da água por temperatura controlada na geladeira. Então você também tem que fazer na véspera, então você vai fazer um bacalhau e tal, então aí você vai te colocar na véspera dentro de um recipiente com água, vai trocar essa água de 4 em 4 horas, e aí você vai poder utilizar depois, mas sempre na geladeira. E é através da fervura, é a única técnica que nós podemos utilizar também dessa maneira, sempre por temperatura controlada. Então na fervura você vai trocando a água, deixar aquela temperatura bem branda e vai controlando ali o dessalgue da carne, tá? Então essas são as únicas técnicas permitidas. Então por hoje é só, na próxima aula a gente vai continuar com o assunto de segurança alimentar, e hoje também nós não temos atividades, eu só peço para que vocês baixem a portaria 216/2004 para a utilização posterior, tá bom? Obrigada!